Oiê! Estamos na cozinha de novo, cozinhando, fazendo comilância, porque lá fora tá um frio de doer de novo. Mas assim, gente, o que eu tô fazendo de comida hoje? Ah, tcharam! Tô escutando barulho? Tá. Tô fritando carne aqui. Carne não, aqui é um pouquinho, uns pedaços de osso, alguns pedaços de osso. E tem também corinho de porco, mas bem pouquinho, porque meu marido tá por casa nesses dias aí e ele gosta disso. Então, mas como eu e a Karine não gostamos muito, então eu botei bem pouquinho. E aí então eu vou fazer a lentilha hoje, mas nessa lentilha eu não vou botar bacon e linguiça calabresa. Eu já falei que a gente tem uma reeducação alimentar bem rigorosa aqui em casa e a gente usa essas coisas compradas assim, que não são feitas por nós, muito pouco. A gente tem uma restrição muito grande. Então agora, para essa semana, eu estou fazendo a lentilha sem a linguiça calabresa e o bacon, né? Às vezes eu coloco só para dar um cheirinho. E aí a lentilha já está aqui. Para a lentilha e o feijão, quando eu não deixo de molho durante a noite, no caso, eu fervo ela durante uns 10 minutos e aí eu vou coar, escorrer essa água, eu vou tirar, vou jogar fora. Assim vai sair os fitatos, né? Aquela toxina que tem na casca da lentilha. Então essa é uma dica para quem esqueceu. Eu esqueci de botar de molho o feijão e a lentilha, ou a lentilha, e quero fazer. Então ferva uns 5 ou 10 minutos e descarta a primeira água. Aí depois ela tá livre das toxinas. E aqui então eu já vou botar... Tô tomando meu chimarrão aqui, mas a carne aqui tá pronto já, né? Aqui eu vou botar só um pouquinho de cebola, uma meia cebola picada. Então, como eu ia dizendo, eu vou acrescentar aqui a cebola e a folha de louro. Nós demos uma parada porque a bateria acabou. Então vai nessa carne fritando, que isso aqui é opcional. Não importa o que vai ser colocado na lentilha, pode ser carne seca, dependendo do lugar, né? Aqui tem um dente de alho picado, vai com a mão mesmo. No dia a dia a gente faz assim, estando tudo bem higiênico, não tem problema. Aí a gente mexe só para dar uma murchada. Olha como o fogão é bom. Não fumaceia nada, esquenta muito. Só dá essa murchadinha aqui. Isso tudo aqui vai agregar um sabor muito, muito bom na lentilha, tá? É rapidinho. Isso aqui já deu. Então eu aproveitei e já escorri a lentilha. Joguei fora aquela água. E agora eu vou agregar essa lentilha aqui. Muito bem. Assim, é o mesmo processo do feijão, né, gente? Quiser fazer feijão, é assim também. E aí, o que você vai colocar aqui dentro para dar sabor pode ser aquela carne que sobrou de um dia para o outro, que foi congelada, né? Pode ser o restinho de churrasco, fica bem Nossa, pica bem. Meu Deus. Faz bem picadinho, né? Pode ser, quem gosta de orelha de porco, rabinho, essas coisas tudo, né? Pode ser colocado. Tá, deixou apurar um pouquinho, agregar um pouquinho o sabor ali, né? Daí entra com a água. Bota a água até tampar. Não bota aquele monte de água. Bota a água só até tampar a lentilha, olha. Tampou a lentilha. E aí... você vai agregando, assim como ela vai puxando a água, ela vai fervendo e pegando a água, vocês vão acrescentando um pouquinho mais de água, tá? Então, gente, aqui, ó, já tô com o chimarrão na mão, já deu um tempinho, então a lentilha eu já passei pra trás. Aqui eu tenho a água fervendo, não, ela tá morna, que eu vou fazer a polenta, hoje é polenta. Aqui eu já tenho, então, o açafrão com um pouquinho de cebola, já fritou um pouquinho, eu vou botar o arroz aqui. Vou tirar ele para ele não queimar. Vou botar o arroz. E a água que eu vou usar no arroz é a água da couve-flor, que também já cozinhou, já tá aqui. Uma breve fervida, não foi aquela coisa fervendo muito, né? E aqui eu tenho a carne de porco que eu vou fazer assada no forninho hoje. Uma costelinha e um pedaço de carne, que eu nem sei qual que é. Aqui tem o corinho de porco, uns pedacinhos que eu botei
na lentilha, tá aqui para mostrar. Então, aqui eu tenho a cebolinha picada já, tenho alho poró e coentro, que eu vou usar também. Aqui tem a azedinha, que é a salada que eu vou fazer com lâmina de maçã e a couve-flor. O arroz que vai para a panela daqui a pouco. Aqui tem as abobrinhas, que eu vou fazer então as mini pizzas de abobrinha com queijo. Isso aqui também é uma receita muito show de bola. Essa cebola, depois que a carne estiver pronta, eu vou botar em cima da carne. Então eu vou dar só um tempinho, dar uma ajeitadinha aqui e já volto para mostrar temperando a carne e botando a polenta, a farinha na polenta. Então tá, já dei mais uma ajeitada aqui, botei então a água. A minha água que eu tinha preparado para polenta ferveu e não pode estar fervida. Então eu botei ela fora, descartei aquela água, botei uma água nova aqui. Ela tem que estar levemente morna, tá? E pode ser fria também, para iniciar, para fazer o início, que eu quero dizer, né? Então daí a gente entra com o sal. A polenta é... Deixa eu ver um pouquinho mais aqui de sal. 1 colher de sal. E farinha de milho média. Então a gente vai... A polenta, o que eu posso dizer? É meio no grito. A gente não tem uma medida correta, porque cada um tem a sua quantidade de polenta que vai querer fazer, no caso, né? Então assim, a gente bota e vai dissolvendo ela. Bota aos poucos, não pode jogar aquele monte de farinha ali dentro, e principalmente se a água tá quente. Ela não pode estar quente, de jeito nenhum. Então aí você vai botando e dissolvendo as bolotinhas ali. Não pode embolotar, porque se embolotar é um problema. Você vai ter que correr, mexer com rapidez e tudo. Por isso que é mais fácil fazendo assim, tá? Porque ela vai engrossar depois. Então, já botei 4, eu vou botar mais 6 ao todo aqui. 6 colheres bem cheia. Mexe. Eu acho que eu vou botar 10 colheres ao todo aqui, para minha quantidade de água. Podem ver que ela não engrossa nada, então essa é uma hora assim bem... A polenta, ela é cruel, então você não sabe, não tem nem noção de como que ela vai ficar. Daí então o que eu digo assim, depois que... Se você botou muita farinha e viu que ela tá endurecendo demais, antes dela começar a ficar pronta, já coloca um pouquinho de água, dissolve um pouquinho de água ali, bota a água e vai dissolvendo, para ela não ficar muito dura, né? Eu quero uma polenta no ponto que eu possa, o que sobrar, sapecar de noite na chapa. O meu pessoal aqui adoram a polenta sapecada na chapa. Vou botar mais 2. E aí eu vou parar. Eu vou botar essas 2, vou mexer bem. Vou esperar a água esquentar, mexendo sempre, para ver o ponto que vai dar. Se ficar muito mole, porque eu quero que ela fique mais mole do que dura, então por isso que eu não boto demais. Aí eu vou agregando um pouquinho mais aos poucos, tá? É melhor assim, mas se a gente perde o ponto e coloca muita farinha, agrega um pouquinho de água, que é assim que a gente faz, tá? Então mexe bem, tampa ela. Eu já deixo a colher de pau ali dentro, porque de vez em quando eu vou vir aqui e vou fazer isso aqui, ó. Um segredo, não tire a tampa para mexer a polenta. No momento que ela começou a ferver, não tire a tampa para mexer, porque ela vai voar. Cada fervida que ela vai dar, ela vai saltar longe. Então você só ergue um tantinho assim, ó. Ergue um tantinho e faz isso aqui com a colher, tá? Segredinhos de quem trabalha no interior, quem faz comida de roça. Agora então eu vou só lavar minhas mãos rapidinho e vou temperar a carne. Ó, pessoal, então eu tô aqui mexendo minha polenta, que podem ver a fervura dela. Eu acho que dá pra perceber que ela tá tem bastante vapor saindo, então é sinal que ela tá quente. E esse aqui então é um dos segredos, ó. Pra mexer rapidinho, fazendo movimentos circulares ao redor da panela, ó. Ó, vão trabalhando assim, que se tiver alguma bolotinha, porque às vezes acontece,
A gente vai fazendo outras coisas, quando vê, pode dar uma bolotinha embolotar um pouquinho, né? Daí assim ele vai dissolvendo com mais rapidez. Ó, muito bem. Agora eu vou deixar ela parada um pouquinho para temperar aqui a carne. A carne, então, eu peguei uma costelinha. Eu vou só escorrer um pouquinho ali porque ela descongelou. É coisa de um segundo. Eu já escorri rapidinho porque ela estava um pouquinho congelada. A costelinha, né? Tá, essa eu vou deixar inteira. Eu vou assar inteira. Os outros pedaços da carne eu fiz assim. Pedaços não tão grandes, né? E aí aqui eu tenho açafrão com sal, curry e alho. Só. Vou jogar aqui em cima. Beleza? É tudo assim com a mão mesmo. E aqui alecrim. Eu gosto de usar o alecrim verde. Mas cada um usa como quiser. E assim, isso aqui eu vou fazendo assim, ó, a mão mesmo. Rasgando ele. Eu gosto de cozinhar botando a mão na comida. O importante é estar bem higiênico e o resto vai. Porque assim a gente passa a nossa energia para a comida. O amor que a gente tem pela família, pelo alimento que Deus dá pra gente, né? Botar luva, sim, é importante. Mas, gente, a luva, ela pode até... Ah, Vone, você tá fazendo uma coisa anti-higiênica, colocando sua mão na comida. Mas a luva, gente, se a gente se descuidar um pouquinho e aquecer ela, mexer em alguma parte quente ali na cozinha, ela solta também um produto químico e vai para a panela, vai para a comida, vai para as mãos da gente. Então, eu não sei bem o que é melhor, afinal. Tá, então a gente mexe bem e eu vou botar só ela no refratário e vou levar para assar. Isso é bem simples. Pode ser no refratário, pode ser numa forma. Largar ela assim, tá bom? Eu já volto. Vou lavar minhas mãos e mexer minha polenta. Porque quando a gente faz polenta tem que ser assim, ó. Um olho aqui e outro na panela. Sempre tudo que você vai fazer você tem que estar lembrando da polenta, né? Então eu já volto. Vem comigo ver minha polenta. Olha como é que tá aqui. Eu vou erguer a tampa aqui arriscando levar, mas só para aparecer bem. Ó, ela engrossou, ela até deu uma embolotadinha. Eu parei para levar a carne no forninho e ela deu uma... Mas já é só bater ela um pouco aqui que ela já... Mas vocês podem ver o quanto que ela deu uma engrossada. Então ela tá no ponto que eu quero. Não vou precisar botar mais farinha e nem água. Mas assim quando ela começou a levantar a fervura e deu aquela engrossada... É a hora então de verificar se precisa mais água ou mais farinha. Se você tirar a tampa para mexer, tem que ser rápido. Se tá fazendo no fogão a lenha, tudo bem, ele tem o calor assim mais moderado. Mas se você tá fazendo no fogão a gás, ele é rápido. Então tem que sempre baixar o fogo, até de preferência fazer a polenta em fogo baixo. Tempo de duração de fervura da polenta italiana, polenta mesmo, bem colonial, 1 hora. É o tempo que leva para a farinha ferver, para a farinha cozinhar e para a polenta pegar aquele sabor. O que vai acontecer? Ela vai criar uma crosta no fundo da panela. Uma crosta bem grossinha no fundo da panela, mas esta é a polenta italiana mesmo. O meu arroz já está pronto aqui. Eu já usei a água da couve-flor no arroz. A lentilha fervendo bem, olha. Não vou deixar ferver demais porque a lentilha é rápida. Por que eu faço tanta lentilha? Eu congelo. Gente, a gente não come tudo isso na hora do almoço, é óbvio que não. Eu congelo. Tudo o que sobra de comida, quando eu faço bastante assim, eu congelo, tá? E depois eu vou fazendo de outras formas. Quando sobra, porque de noite meu filho vem... com uma fome de leão, né? Porque ele come em restaurante todo dia. Meu marido, quando tá em casa também, come muito porque passa a semana inteira comendo em restaurante. Não que a comida de restaurante não seja boa, mas não é de casa, né? Aqui eu tô, pra abobrinha, pra minha abobrinha, eu tô fazendo isso aqui. Esse é um hábito que a gente tem no interior também. Eu adquiri esse hábito morando perto dos italianos durante 25 anos, morei em terra de italiano, aprendi a gostar de polenta. E queijo, né? A gente come bastante queijo. É a única forma de lactose que entra aqui em casa. A gente compra o queijo colonial, usa ele enquanto ele ainda é novo e a gente guarda um pedacinho dele. Antigamente tinha aquelas mesas com gaveta. Quem não lembra das mesas com gaveta, onde se guardava colheres, talheres? Então se guardava nessas gavetas um pedacinho de queijo. Os italianos sempre guardavam os queijos ali, para ele maturar, para ele ficar bem durinho e apurar o sabor.
Para quem compra queijo ralado, assim, o queijo, no caso, já ralado, é assim, é dessa forma que é feito. Ele é guardado, ele fica duro, que é uma pedra, né? E depois, na hora de preparar a comida, ele é ralado. Na hora de vender, no caso, ele é ralado. Mas o pessoal da roça faz isso aqui, ó. Toda vez que vai usar um pouco de queijo, pega aquele pedaço e rala. Eu guardo... Claro que agora a gente tem geladeira e tudo, né? Então eu pego um paninho, pego o meu queijo que eu não quero usar no dia a dia, em sanduíches e coisas, né? Assim. Então eu enrolo ele no paninho e guardo na geladeira. Ele vai ficar próprio para fazer isso aqui, tá? Depois, então, eu vou mostrar... Agora eu vou picar a minha abobrinha e eu vou mostrar, então, como é que eu tempero essa abobrinha para assar no mesmo forninho quente que eu tiro a carne e levo a abobrinha pro forninho lá uns minutos e ela vai ficar pronta. Vocês vão ver que maravilha. Eu volto daqui a pouquinho, então. Tá, então já tá bem encaminhado aqui. Aqui, então, eu piquei a cebolinha, o alho poró e um pouquinho de coentro, mas bem pouquinho de coentro. Que eu vou botar, então, na nossa lentilha, que eu já tenho que tirar ela aqui do fogo, que ela já ferveu o suficiente. Vou botar tudo isso aqui, tá? Porque nós aqui, a gente é bem farofeiro, a gente é verde, a gente é assim... A gente ama esse tipo de comida, ó. Então, ela vai dar sabor. Aqui eu já botei sal também, viu, gente? O sal é a gosto, então eu não vou dar a quantia, porque cada um vai fazer a quantia que quiser. E vamos ver como é que tá a nossa polenta. Tá fechando 1 hora de fervura na polenta. Deu uma boa engrossada, tá pronta, ó. Esse é o ponto da polenta... Bem italiana, polenta que a gente come com queijo, quem gosta de comer com queijo, com linguiça e, bom, enfim, ela acompanha todos os pratos, né? Ó, esse é um segredo, sempre deixar a tampa em cima enquanto que ela tá fervendo para ela não criar crostas, tá? E o fogo, então, eu já deixei ele baixar bastante. Ela tá soltando do fundo da panela, olha lá. E lá embaixo dá pra ver uma crostinha. Não sei se vai dar pra ver uma crostinha marrom. É a crosta que eu falei. Então é o sinal que a polenta tá bem cozida, bem boa, bem saborosa, porque ela pega sabor daí. Se ela cozinhar durante 1 hora, bem lentamente assim, e a gente sempre mexendo ela, ela vai pegar um sabor maravilhoso. Vocês não fazem ideia do que é essa polenta. E aí também, depois que eu vou colocar no refratário pra gente comer, fica bonitinho no refratário, mas também é importante que ela fique, porque aquilo que sobra, a gente corta em fatias de noite e faz sapecado na chapa. É uma chapinha de ferro que a gente coloca em cima do fogão, pode ser no fogão a gás, pode ser no a lenha, né? E larga a fatia de polenta em cima e ela vai sapecar dos dois lados. E aí a gente não faz quase fritura, muito pouca fritura, né? Então é assim. Aqui, ó, a abobrinha. Então a carne já tá quase pronta lá no fogão, lá no forninho. Eu tenho forninho aqui no lado de fora, onde eu tenho minhas geladeiras também. A geladeira e o freezer. Aqui tá o queijinho que eu ralei, né? Queijinho ralado, caseiro, aqui do interior. Eu botei 1 colherinha de chá de sal nesse queijinho, dei uma misturadinha aqui. E nesse queijinho também eu vou misturar um pouquinho de orégano. Um pouquinho bastante, se quer dizer, né? Ó. Nós gostamos de orégano. Isso aqui é uma pizza de abobrinha. Eu não boto muito orégano. Essa abobrinha, ela é meio adocicada. Ai, gente, isso aqui é uma delícia. E aí, com a colher, eu cortei ela em rodelas, né? A espessura, ó, mais ou menos isso aqui, dá 1/2 centímetro. É uma espessura boa. E aí eu vou largando em cima dela, ó. Esse queijinho... Eu vou largando em cima delas. Assim. Aqui pode ser colocado outras especiarias. Quem não gosta de orégano pode botar outras especiarias do seu gosto, né, gente? Isso aqui não é obrigado, não é uma regra, né? Ai, não quero botar queijo. Não precisa também. Bota só um salzinho, um temperinho verde, se quiser. Pode botar alguma coisinha, alguma carne. Quem gosta de carne e tem uns pedacinhos de carne, pode largar um pedacinho de carne ali, uma carne moída em cima, né? Fazer essa pizza mais recheada também pode. E também, se não quiser botar nada, não precisa. Só leva a abobrinha pra assar assim. Só ela, com um pouquinho de sal. A gente gosta do queijinho, ó.
em cima. Então esse queijinho ele vai dar uma... Ele não vai derreter muito, ele vai dar uma sapecada assim, ele vai assar um pouquinho, né? Então vai ficar muito, muito delícia. Tá chegando alguém. Tô escutando passos. E aí, então, aqui eu já piquei também o alho poró e um pouquinho de coentro e a cebola, que eu vou largar em cima da carne quando eu estiver tirando ela do forninho, tá? Almoço pronto. O marido já chegou em casa, então aqui tá a nossa mesa já pronta. Gente, aqui é assim, a mesa fica com as saladas, a couve-flor só com vinagre, temperadinha, mas dá pra botar especiarias aqui em cima, pode botar. E aqui então tem aquela azedinha que eu já mostrei lá na horta com as lâminas de maçã, que eu gosto muito porque ela é bem azeda, bem azedinha, mas é muito boa. E a maçã é adocicada com azedinho também, então é muito bom, essa combinação fica show de bola. E aí vem cá que eu quero mostrar como é que tá aqui a situação. A carne já tá assadinha, e o que que eu fiz? Na mesma forma que eu assei a carne, deu um caldinho, pouquinha coisa, porque eu não boto gordura, eu asso a carne só com a própria gordura dela, né? Então, sobrou um pouquinho só ali no cantinho, então eu peguei, larguei a forma em cima do fogão a lenha, com o calorzinho que ainda tinha, e deixei ela dar uma murchadinha, então ela pegou o sabor da carne, com o temperinho verde. E agora, eu largo a situação aqui em cima. Pensa num trem. Trem bom, né, gente? Ai, meu Deus, isso aqui fica bom demais da conta. Tá? A carne assada. Eu vou botar a forma pra lá. Aqui já tá, então, a lentilha pronta com os temperos verdes. Prontinha. A panela que eu tinha, a polenta, eu quero mostrar o que que fica. Ó, fica uma crosta bem grossa no fundo. Daí o que que eu faço? Eu jogo água nela e deixo de molho até amanhã, ela sai tudo. Aí eu dou pras galinhas. Elas amam. Aqui tá o arroz prontinho, então, que eu já abri a panela antes pra mostrar. A nossa abobrinha. Olha que coisa maravilhosa que fica essas pizzas de abobrinha. É tudo de bom. Vocês não fazem ideia o sabor que tem isso aqui. E aqui a nossa polenta. Então, eu já botei no refratário. Tirei da panela, passei pra cá. Aí amassei ela bem, alisei ela bem. E agora a gente vai comer pelas bordas, né? A gente come ela, a gente não pica ela toda, a gente come ela o quanto que a gente quer. E o que sobrar a gente congela, deixa assim como ela está. Como ela está. A gente larga a tampa em cima, põe na geladeira, leva pra geladeira. E quando a gente quiser sapecar ela, a gente corta as fatias. Quem gosta de fritar, pode fritar. Quem quiser assar, pode também assar. Colocar dentro de um refratário ou de uma forma as fatias e largar um queijinho em cima. Pode ser um queijo aqueles branco, né? Também pode ser um raladinho. Larga um queijo em cima e leva para assar. Então ele vai dar aquela aquecida, o queijo vai fazer isso aqui, vai dar essa douradinha e dá para botar especiaria também em cima. É bom demais. Eu já tô dando segredos de receitas que eu deveria estar fazendo, né? E a Ivone entrega o ouro assim de bandeja. Mas são sugestões. Essa polenta é maravilhosa, saborosa. É polenta que são comidas do Rio Grande do Sul. Eu falei italiano, sim, polenta é de origem italiana, sim. Mas aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma miscigenação que só vendo, né? E os pratos aqui a gente tem de tudo. Eu conheço mais da origem alemã e italiana, que é o que a gente tem mais na família, né? Então por isso que eu trago mais esses pratos do brasileiro, italiano e alemão. Então, gente, nós vamos almoçar agora, sinto muito. Eu não vou servir um prato porque eu tô com vergonha, fico com vergonha, porque é pedreiro aqui, o negócio é prato de pedreiro, todo mundo se serve desse jeito, prato de pedreiro mesmo. Então, quem não vai comer, eu não vou preparar uma comida dessa quantidade de comida para pôr fora, lógico que não, né, eu vou comer. Mas eu tô aqui no meio do meu chimarrão ainda, meu marido foi lá pra dentro, ele já vem. E então, fiquem com Deus, gente, obrigada pela atenção, se inscrevam no canal, fiquem com a gente, comentem sempre, a gente tá sempre lá lendo os comentários, conversando, a gente conversa, a gente interage, eu e a Karine, sobre os comentários que vêm, sabe, mas às vezes não dá tempo da gente responder, então vamos mandando coraçãozinho, isso quer dizer que a gente leu e que a gente interagiu com vocês e amou a presença de vocês ali, interagindo com a gente, né? Então tá, um abraço a todos, até o próximo vídeo que é amanhã. Tchau, tchau.